nossa entrevista desta tarde de quinta-feira, nós vamos conversar sobre um tema importante, que é a mobilidade sustentável, elétrica principalmente, que é aquela que faz parte aí das mais importantes informações que envolvem a mobilidade ao longo dos anos. Sempre você teve como referência auditiva, pelo menos, saber que o transporte, a mobilidade sustentável é aquela que será feita com o carro energizado. Nós vamos falar com o Ricardo Gugsberg, que é diretor de infraestrutura e presidente do IBMS, que é o Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável. Ricardo, como vai? Boa tarde. Como vai, Ronald? Boa tarde. Quanto tempo não nos falamos, exatamente, né? Exatamente, faz tempo. Feliz ano novo para você, viu, Ricardo? Muito bom revê-lo. Um ótimo ano para você, né? Muito sucesso aí, que a gente tem aí boas notícias aí no nosso novo governo, que tudo dê tudo muito certo. Ô, Ricardo, a mobilidade elétrica está cada vez mais no dia a dia das pessoas, e eu não estou falando do uso do veículo elétrico, mas os anúncios na TV, as montadoras cada vez mais falam de veículo elétrico, tem matéria falando sobre isso, a pessoa está na rua, passa um caminhãozinho VUC e lá tem uma legenda do lado do caminhão dizendo que aquele veículo é 100% elétrico. Em que estágio que está a mobilidade elétrica hoje, se puder comparar com o que já vivemos há algum tempo? Então, o mercado de elétricos cresceu muito no Brasil, né? A comunicação cresceu muito. As pessoas têm ciência do que os veículos elétricos estão sendo utilizados no setor de logística, estão sendo utilizados em várias áreas no transporte brasileiro, né? Então, foram criadas várias facilidades para que a eletromobilidade cresça como um todo no Brasil, né? Tanto no setor de transporte, logística, então a expansão da infraestrutura está crescendo demais, né? Entraram grandes empresas no setor, defendendo, né, a ampliação da infraestrutura no Brasil, tá? Sendo um foco grande nas rodovias, para que as pessoas possam se deslocar de ponto a ponto, entre cidades e estados. Então, eu acho que a eletromobilidade deu um grande salto aí em 2021 e 2022. Ô, Ricardo, quando nós conversamos há um tempo e falávamos sobre esse mesmo tema, a gente tinha um carro chinês que tinha um jeito de carregar e aí você precisava ter o aparato de infraestrutura para carregá-lo daquele carro. Tinha um carro da BMW que tinha um jeito de carregar. A Nissan tinha lançado um carro de um jeito ali para carregar. Como é que está essa questão? Quando você fala em infraestrutura, é algo que seja comum a todas as montadoras? Houve alguma forma de evolução para que houvesse uma facilidade de cada perfil de automóvel ser carregado diferente ou ser carregado por um mesmo modelo de carregamento? Então, na realidade, né, existem os modelos de carga, né, de inserção de carga dentro dos veículos, que é um modelo tipo 2 e tipo 1, né? Esses modelos, né, eles são diferentes em cada continente. Então, na Ásia, eles são fabricados veículos com o modelo tipo 1, tá? E na Europa e nos Estados Unidos são fabricados veículos com o modelo tipo 2. Com a predominância dos modelos, né, é mais o tipo 2, então o Brasil segue da mesma maneira, colocando mais facilidades para a carga dos veículos tipo 2, tá? De plugs tipo 2. E o que acontece, né? Foram criados também adaptadores para que os modelos de tipo, do tipo 1, que são fabricados na Ásia, possam usar carregadores que abastecem os veículos com os plugs tipo 2, tá? Só que, como o sistema é diferente, às vezes pode existir uma alternância de tempo de carga, tá? Então, mas a unificação e a utilização dos mesmos carregadores
hoje em dia é possível, tá? Então, os mesmos carregadores, eles podem carregar tanto os plugs tipo 1 quanto os tipo 2, tá? Tudo vai depender deles estarem utilizando adaptadores para que eles possam inserir seus veículos nesse tipo de carregador. Ô, Tá? Ricardo, eu tenho Mas, visto uma coisa, eu quero perguntar para você se isso é um reflexo dessa evolução que você citou no começo. Alguns condomínios já criaram espaços para carregamento de veículo elétrico. Isso já é um diferencial para as pessoas que procuram, e eu estou falando, claro, um tipo de condomínio mais num nível econômico maior, mas que oferece esse tipo de benfeitoria. Isso já é um diferencial? As pessoas já buscam isso? sim. Muitos condomínios hoje em dia, eles colocam uma área de recarga para veículos elétricos, né? Eu mesmo no meu condomínio tenho uma área de recarga para veículos elétricos com 3 carregadores, né? Esses carregadores são alternados para os usuários de veículos elétricos proprietários dos tais veículos, tá? Fora isso, por exemplo, em Brasília, foi instituída uma lei, né, que 5% dos novos empreendimentos são obrigados quer dizer, 5% das margens dos novos empreendimentos são obrigadas a terem carregadores para veículos elétricos, para abastecimento de veículos elétricos. Então, isso tudo está fazendo com que o crescimento desse mercado tem sido cada vez maior, né? Para você ter uma ideia, nós vendemos a diferença de 2021 para 2022 foi de 40% de aumento de veículos eletrificados em todo o país. Então, é um aumento significativo. Hoje em dia, a gente tem uma frota de mais de 100 mil veículos rodando, tá? Então, tudo isso leva a trazer novas empresas a aderirem ao mercado de veículos elétricos, a investirem no setor, a também quererem participar dessa nova oportunidade de negócio. Então, a gente está muito satisfeito com esse crescimento, todo esse mercado desde 2009, e a gente sente que é um momento de real crescimento. Como é que a gente evoluiu na questão fiscal, ô Ricardo? Está acontecendo da maneira como vocês imaginaram que seria a ideal ou tem muito a caminhar? Então, existem visões diferentes, né? Por exemplo, né? Na cidade de São Paulo, nós conquistamos, né, a isenção, a devolutiva da participação da prefeitura do IPVA para veículos híbridos e elétricos, né? Que são um total dos eletrificados, tá? Então, você paga o IPVA e aí você tem um retorno da parte que é parte dela da prefeitura, que representa 40% desse valor. Então, se o IPVA é de R$3.000, 40% dele é R$1.200, eles vão te devolver esse dinheiro, tá? Fora isso, nós conseguimos a participação do veículo elétrico no trânsito da capital sem a prática do rodízio, tá? Então, quem usa o veículo elétrico, ele pode trafegar tranquilamente, sem se preocupar com os dias de rodízio, que ele não vai ser multado. Então, foi uma outra conquista que a gente teve para incentivo e o desenvolvimento do mercado, né? Por exemplo, ainda agora, né, todos os veículos importados, sendo veículos elétricos ou híbridos, eles têm 100% de isenção do imposto de importação, tá? Então, essa é uma outra conquista que nós batalhamos muito. Também nós ganhamos o IPI do carro elétrico, né? Então, o carro elétrico ele tem IPI diferenciado, que antigamente ele era calculado como outros. O outro significa que ele paga 25% de IPI no ingresso desse veículo no Brasil, tá? Então, como ele sendo um veículo elétrico, ele paga de 7% a 18%, dependendo da categoria. Então, essa foi uma outra conquista para os veículos elétricos e eletrificados no país. O Paraná, por exemplo, ele deu isenção para os proprietários de veículos elétricos.
isenção do IPVA, tá? Só para os veículos 100% elétricos. Para os veículos eletrificados, não, tá? Que são os híbridos, tá? Somente para os veículos elétricos. Então, eles deram 100% de isenção do pagamento do IPVA para os proprietários dos veículos 100% elétricos. Então, esses são alguns dos incentivos que nós conquistamos, né? Estamos lutando por mais, né? Estamos lutando por uma baixa do ICMS, estamos lutando por zonas de descontaminação. As zonas de descontaminação é uma proposta que já é praticada em grandes cidades do mundo, né? Então, por exemplo, em Londres, os táxis no centro da cidade são todos elétricos. Só podem ingressar elétricos dentro do centro da cidade de Londres, tá? Então, as zonas de descontaminação, elas são extremamente importantes para que a gente criar uma cultura e para que a gente possa disseminar a cultura de utilização dos veículos elétricos no Brasil. Ô Ricardo, com isso, da maneira como você está falando, é natural que o espaço do híbrido vai ficando cada vez mais restrito e o elétrico vai tomando esse espaço, porque ainda tem muito carro híbrido ainda sendo lançado aí, né? Então, na realidade, né, o Brasil tem uma diferença muito grande, que é o etanol, né? Então, foram criados os híbridos a etanol, né? E, por enquanto, no Brasil ainda, né, a infraestrutura ainda é limitada. Então, você tem que ter gestão para a utilização desses veículos 100% elétricos. Tá? Você vai mudar a sua vida quando você começar a trabalhar com veículos 100% elétricos, né? Porque você vai ter limitação de autonomia, então você vai ter que sair com os seus veículos carregados de casa. Então, embora você tenha muitas vantagens, existem algumas limitações ainda, né? E para os veículos híbridos a etanol, que são veículos 100% sustentáveis, tá? Que eles não precisam disso, né? Então, eles têm uma condição de quando a utilização da energia, quando ao término da energia, eles podem continuar usando esse veículo 100% etanol, tá? Quando ele está usando o veículo com energia, ele mescla, né? Eles dividem a utilização do veículo com a participação tanto do etanol quanto da eletricidade, isso gerando uma economia do quilômetro do combustível do quilômetro do combustível rodado, né? Quilômetro rodado. Tá? Então, um veículo híbrido a etanol chega a fazer 20, 21 quilômetros por rodados por hora de etanol. Enquanto que um veículo 100% a etanol, ele vai fazer em torno de 10, 11, né? É uma diferença bastante significativa. Então, essa é uma solução bastante brasileira que tem trazido muita satisfação para seus usuários. Aline, vamos fazer o contato de novo pelo telefone aqui com o Ricardo, esse trecho final da nossa entrevista que eu não quero perder, porque o sinal, o Ricardo tá por Skype e tá muito ruim a conexão. Vamos tentar retomar para esse finzinho de bate-papo aqui com ele. Já agradecendo também as mensagens dos ouvintes, foram várias até aqui. O ouvinte falou: se o sistema elétrico brasileiro tem estrutura para aumento na demanda de energia por essa frota elétrica, esse nunca foi um problema, né? Esse nunca foi um problema pelos maiores especialistas da área de veículos elétricos, de entender que se tivermos um aumento importante da frota, se isso vai causar, por exemplo, um déficit de energia, já que a gente tem problemas ao longo da vida, né? Em determinadas épocas do ano, os reservatórios diminuem o volume d'água, né? Diminui o volume d'água e a gente tem crises energéticas com perigo de apagão. Ah, mas e se tiver veículo elétrico, como é que vai ser, né? Se a gente não tem energia nem para casa, como é que vai ser para carregar? É uma partícula minúscula perto do que se consome. Se você acompanhar um processo de carregamento de um veículo, o que impacta aquilo para o consumo da tua casa, afinal de contas você vai ter ali no futuro um carregador na sua casa para
para fazer esse carregamento, é uma coisa tão minúscula que você vai perceber. Isso realmente tem um impacto pequenino. O que a gente precisa, na verdade, é evoluir de uma forma geral, né, no fornecimento de energia. Tá de volta aqui o Ricardo, a linha dele tinha ficado muito ruim, tá de volta aqui com a gente o Ricardo Gugsberg, que gentilmente nos atende, ele que é diretor de infraestrutura e presidente do IBMS, o Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável. O Ricardo, me fala uma coisa, quando é que os pesados, seja para transporte de pessoas ou para a área de logística, de entregas e tudo mais, que leva a nossa produção, vão ser bem mais presentes com os elétricos? Isso em alguns países a situação já é muito mais evoluída do que aqui no Brasil. A gente está muito ligado aos VUCs, os pequenos VUCs nas áreas urbanas, né? Então, na realidade, né, o prefeito de São Paulo, ele esteve na nossa feira lá no ano passado, e ele tomou uma decisão, né, de que nos próximos contratos ele só admitiria na frota veículos elétricos novos, né? A ideia é que a gente consiga cumprir a Lei 16.802, que foi regulamentada, foi promulgada e regulamentada em 2016, tá? Que é a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa e material particulado na cidade de São Paulo, né? Então, dentro da lei, a gente previu, no primeiro ano, uma redução de 10%, depois de 25% e 50%, e até chegar em 100%, né? Então, com essa atitude do prefeito, a gente vai começar a cumprir essa necessidade de diminuição dos gases de efeito estufa na cidade de São Paulo, o que vai trazer muitos benefícios, além de diminuição dos gases de efeito estufa, a melhoria do oxigênio da cidade de São Paulo, vai diminuir o nível de ruído, vai trazer mais conforto ao passageiro transportado, tá certo? Então, os pesados, eles estão entrando no mercado, tá? Junto com os leves, tá? Então, hoje em dia, os VUCs, muitos dos VUCs, muito da logística da aparelhada na cidade de São Paulo já é feita a partir de furgões elétricos, sabe? Por exemplo, o Mercado Livre tem uma frota enorme de furgões elétricos T3 da BYD. Tanto o Mercado Livre quanto as Americanas.com também já adotou a frota de veículos elétricos. Grande parte da frota dessas empresas já são de veículos 100% elétrico. Além disso, os Correios também ingressaram. Então, várias empresas estão ingressando, somente na parte de logística e do transporte público, para transporte de mercadorias e pessoas para a eletromobilidade. Então, a gente entende que é uma questão de tempo, sabe, para que a gente comece a funcionar no nosso dia a dia. Ricardo Gugsberg, que fala conosco lá da IBMS, que é o Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável. Ele é presidente do IBMS e diretor de infraestrutura. Ricardo, para encerrar o nosso bate-papo aqui, a gente já vai ter condições, no futuro próximo, de ter linhas de crédito que torne a aquisição de um veículo leve, seja por uma empresa, um VUCzinho, um furgão, como essas empresas que você citou já estão trabalhando com ele, seja um cidadão que quer fazer parte dessa nova mobilidade sustentável, as linhas de crédito estão longe de atingir uma boa condição para convencer que vale a pena financiar uma aquisição desse tipo? Os veículos elétricos, tá? Somente os veículos de logística, os veículos mais rodados aí, os híbridos, eles já têm linhas de crédito nos bancos para aquisição dos veículos, tá? Eu não tenho exatamente quais são as linhas de crédito, se eles participam do crédito de BNDES para frotas,
mas eu sei que nos bancos privados já tem linhas de crédito, na Caixa Econômica Federal já tem linha de crédito para aquisição, tanto de carros quanto de furgões, tanto quanto scooters e motos elétricas também. Tá? Então, eles já participam desse mercado financeiro para que as empresas possam adquirir e melhorar o seu custo de operacional, de logística e transporte. Ô Ricardo, agora eu prometo que é para encerrar mesmo. Você falou dessas motinhas, as motinhas elétricas. Tem um tipo de moto que é vendida quase que como um equipamento de lazer, né? Aqui no Brasil. É elétrica, tem uma autonomia aí de 40, 50, 60 quilômetros, mas elas não são emplacadas e se não são emplacadas não pode andar na rua. Isso é falha do importador que não quer ter gasto de regulamentar isso, de fazer o registro, o registro federal desses veículos e por isso vendem como se fosse um brinquedo? Não, na realidade, né, esses veículos são obrigados a terem placa para trafegar nas ruas, tá? Para participar do trânsito das cidades, tá? Isso é lei. Tá? Então, se os importadores trazem veículos que não são passíveis de emplacamento, eles não são homologados, tá? Agora, já existem várias empresas, inclusive eu tenho uma em casa, emplacada, que eu uso ela na rua e é com placa e tudo mais, tá? Que ela já vem homologada e é só levar a nota fiscal para o despachante e emitir os documentos da motocicleta, tá? Então, essa questão das pessoas não usarem placa, isso é uma opção delas próprias, mas elas estão fora da lei. Tá perfeito. Ricardo Gugsberg, diretor de infraestrutura e presidente do IBMS, o Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável. Ricardo, um grande abraço, obrigado. A gente volta a se falar ao longo da programação da Rádio Bandeirantes com esse assunto tão importante que é a mobilidade sustentável. Até mais.